Se a direita é o antissistema, por que ela defende o capitalismo? Hoje, todo mundo quer parecer antissistema. A extrema-direita quer ser antissistema, os liberais querem ser antissistema, os influenciadores querem ser antissistema, mas existe uma pergunta que ninguém responde. Antissistema contra qual sistema? Porque se você não responde a essa pergunta, antissistema vira apenas uma palavra bonita. Ora, o sistema em que nós vivemos tem nome, é o capitalismo. E mais, especificamente, há mais de 40 anos, a gente vive uma forma específica de capitalismo, que é o neoliberalismo. Ou seja, a pergunta que fica é, quem quer superar o capitalismo? A direita quer? Não. A extrema-direita quer? Não. A esquerda moderada quer? Não, também não. Então, meus amigos, como que alguém pode se apresentar como antissistema se não pretende superar o capitalismo, se não pretende superar esse próprio sistema? No máximo, pode ser contra um governo, contra um partido, contra um presidente, contra determinado político, mas isso não é ser antissistema. Isso é disputar quem vai administrar o próprio sistema. E aqui muita gente pergunta, mas e o PT? O PT é antissistema? Também não. E isso não significa também necessariamente que o PT e o bolsonarismo sejam necessariamente a mesma coisa. Não são. Existem diferenças importantes. Mas existe um ponto em comum. Nenhum dos dois se propõe a superar o capitalismo. A filósofa, Nancy Fraser, ela escreve algo interessante. Ela dizia que o neoliberalismo ela tem duas pernas. A perna conservadora e a perna progressista. As duas se brigam entre si, mas caminham dentro de uma mesma estrutura econômica. Uma enfatiza pautas conservadoras, moralistas, a outra enfatiza pautas progressistas, mas nenhuma delas rompe com o modelo econômico vigente. E é justamente aí que surge aquilo que chamamos de guerra cultural. A extrema-direita inventa essa tal de guerra cultural, porque quando a discussão deixa de ser a economia política e passa a ser uma disputa moral, cultural, a estrutura econômica permanece intocada. E é isso que interessa profundamente quem se beneficia do próprio sistema capitalista. A extrema-direita, ela tenta se apresentar como rebelde, ela tenta se apresentar como revolucionária, como alguém que desafia o sistema, mas existe um problema. Ela é uma das maiores defensoras do próprio capitalismo. E se ela não pode apontar o capitalismo como a causa dos problemas sociais, precisa encontrar outros culpados. Então surgem os inimigos de sempre. Os imigrantes, os movimentos sociais, as políticas de ação afirmativa, as cotas para negros, por exemplo, a população LGBT, o feminismo, a esquerda, o comunismo e, principalmente, o Estado. Mas repara bem uma coisa, não é qualquer Estado. O alvo é sempre o Estado social. A saúde pública, a educação pública, a assistência social, os direitos trabalhistas, a previdência, a moradia, os programas sociais, Bolsa Família. Porque quando falam em reduzir o Estado, eles raramente estão tentando falar em reduzir o aparato repressivo do Estado. Pelo contrário, eles defendem mais prisões, mais punição, mais encarceramento, mais repressão, mais leis penais. O sociólogo Loic Wacam, ele observou muito bem esse fenômeno. Ele dizia que quando o braço esquerdo do Estado, que é o braço social, é enfraquecido, hipertrofia-se o braço direito do Estado, que é o braço penal. Ou seja, menos proteção social, mais punição. Menos direitos, mais repressão. E aí eu faço uma pergunta simples. Se reduzir o Estado resolvesse os problemas do Brasil, por que é que eles continuam piorando depois de 40 anos de políticas neoliberais sendo aplicadas? Nos anos 90, o Brasil promoveu uma das maiores ondas de privatização do planeta. Privatizou-se telecomunicações, privatizou-se a Vale, privatizou-se uma série de empresas. Foi a segunda maior rodada de privatizações do planeta. Depois do golpe contra Dilma, veio a reforma do teto de gastos, a emenda constitucional 95 de 2016, veio a reforma trabalhista, depois já no governo Bolsonaro veio a reforma da Previdência, e a promessa sempre era a mesma. Agora o país vai crescer, agora os empregos vão aparecer, agora a vida vai melhorar. Mas eu te pergunto, a sua vida melhorou? Então a pergunta não é se o Estado ele é menor ou é maior, mas a pergunta talvez seja a serviço de quem está esse Estado. No capitalismo, o Estado ele atua fundamentalmente para garantir a reprodução do próprio capital. É por isso que o neoliberalismo não cria um Estado pequeno. Ele cria um Estado mínimo para o trabalhador, mas um Estado agigantado para quem acumula riquezas, para aquele 1% da população. O Brasil gasta próximo de 1 trilhão por ano com os serviços de juros da dívida. Em 2025 foi mais de 544 bilhões de reais em renúncias e isenções. As isenções destinadas ao agronegócio ficaram em torno de 158 bilhões de reais em 2025. Além disso, o Plano Safra movimenta mais de 500 bilhões em crédito subsidiado. Mas quando se fala de Bolsa Família, que atende algo em torno de 20 milhões de pessoas e custa algo em torno de 68 bilhões aos cofres públicos, aí vem o discurso da gastança, do Estado grande, do Estado que gasta demais, de que o Brasil vai quebrar, que em 2027 precisa fazer uma nova reforma. Ou seja,
Quando esse dinheiro vai para o topo da pirâmide, né, chamam de responsabilidade econômica. Mas quando vai para os patamares mais baixos da sociedade, aí é gastança. Percebe a lógica? Um movimento que se apresenta como antissistema, mas que existe justamente para proteger o sistema quando ele entra em crise, jamais vai ser um movimento antissistema. Jamais vai criar uma mudança significativa. Ou seja, a extrema-direita está comprometida com a preservação desta ordem social vigente. E é justamente por isso que a nossa tarefa histórica é construir uma esquerda radical capaz de superar os limites do petismo e se apresentar como uma verdadeira alternativa antissistema. Uma esquerda que não tenha como horizonte administrar o capitalismo, mas que tenha coragem de discutir a superação do capitalismo. Uma esquerda que volte a debater um projeto de sociedade diferente daquele que existe hoje. Um projeto onde a riqueza seja coletivamente distribuída, utilizada em prol das necessidades da própria população. Um Estado voltado aos trabalhadores, à juventude, aos aposentados, aos pequenos produtores, aos que vivem do seu trabalho. E não um Estado que é permanentemente capturado pelos interesses daquele 1% que ocupa o topo da pirâmide social. Porque nenhuma força política que aceite capitalismo como destino final da sociedade pode se apresentar como antissistema. E ela continua dentro do mesmo jogo. Pode mudar o governo, pode mudar partido, pode mudar os líderes, mas preserva as mesmas regras fundamentais. E quem preserva as mesmas regras fundamentais do jogo não está lutando contra o sistema, está apenas administrando este sistema. Precisamos superá-lo. Um forte abraço.